Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre substantivos, determinantes e modificadores dos substantivos. Os determinantes e modificadores é o que nós veremos na aula de hoje. Na aula de ontem eu postei uma videoaula de uma outra professora em que ela relembrava o conceito de substantivo, as classificações ou tipos de substantivos, por exemplo, substantivo comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, e as flexões do substantivo em gênero, gênero gramatical masculino, gênero gramatical feminino e em número, singular ou plural. Hoje vamos entender o que são os determinantes e modificadores dos substantivos e para que eles servem, isto é, como é que eles interagem com o substantivo. Aqui vamos relembrar algumas classes gramaticais, porque tanto determinantes quanto modificadores são os nomes que nós damos a classes gramaticais que acompanham o substantivo. Vamos começar pelos determinantes. Determinantes é o nome que nós damos a essas classes de palavras aqui, ó: artigos, numerais e pronomes. Por que são chamadas de determinantes? Porque elas dão maior precisão ao substantivo, isto é, especificam. Por exemplo, eu pego o substantivo casa, usando um artigo, eu posso dizer assim, a casa, eu especifiquei, olha, a casa, ou dei maior precisão. Ou numeral, duas casas, ou pronome, minha casa. Quando eu acrescentei seja um artigo, numeral ou pronome ao substantivo casa, neste exemplo, eu especifiquei, eu dei maior precisão. Então, os determinantes são artigos, numerais e pronomes que acompanham o substantivo. Já os modificadores são, no caso é um só, né, que são os adjetivos ou as locuções adjetivas. Os adjetivos, eles qualificam o substantivo. Por exemplo, casa grande, casa pequena, casa amarela, casa bonita, casa feia, por aí vai. Todas essas palavras que eu falei ao lado da palavra casa são modificadores, isto é, adjetivos, eles modificam. Em outras palavras, eles qualificam, dão qualidade, sejam positivas ou negativas ao substantivo ao qual eles se referem. As locuções adjetivas se referem ou são quando duas palavras exercem a função de adjetivos. Nós vamos ver aqui no exemplo. Então, relembrando aí o que são os determinantes e modificadores, vamos para os exemplos aqui na lousa, os exemplos que eu peguei da apostila. Vamos começar pelos determinantes. Já sabemos que os determinantes eles especificam, eles dão maior precisão ao substantivo. E quais são os determinantes? Aqui nós temos artigo, numeral e pronome. Olha aqui o primeiro exemplo. Uma bicicleta. Aqui o substantivo é bicicleta em todos os três exemplos. Uma bicicleta, o artigo uma está especificando ou está dando maior precisão ao substantivo bicicleta. Primeira bicicleta, numeral. O numeral está especificando, dando maior precisão ao substantivo bicicleta. E no último exemplo, sua bicicleta, pronome, ele está especificando, isto é, está dando maior precisão, está dando uma informação mais, vou ser repetitivo, mas vou falar, específica para a palavra bicicleta, é sua bicicleta. Esses são os determinantes do substantivo. Agora vamos aos modificadores. Modificadores, adjetivo ou locução adjetiva. Aqui eu tenho um substantivo, altura, e aqui eu tenho o adjetivo ideal. Ideal está modificando o substantivo altura, isto é, está lhe dando uma qualidade, uma qualificação, está adjetivando o substantivo. Altura é ideal, uma só palavra, adjetivo. Olha o segundo exemplo, anel de prata. Anel, substantivo, de prata é uma locução adjetiva. São duas palavras que equivalem a um adjetivo. Quando eu falo anel de prata, eu poderia, por exemplo, dizer anel prateado. Anel, substantivo, e prateado, adjetivo. Aqui eu estou usando duas palavras, por isso uma locução adjetiva. Vamos agora dar uma pausa que eu quero mostrar determinantes e modificadores em uma frase. Vamos já voltar. Muito bem, voltamos. Vamos agora identificar em uma frase, aqui eu coloquei aqui atrás, quais são os determinantes e modificadores do substantivo, onde eles aparecem, se há, onde é que eles estão
Como identificá-los? Lembrando, determinantes, as palavras que dão maior precisão substantivo, artigo, numeral e pronome, e os modificadores, adjetivo, locução adjetiva, eles caracterizam o substantivo. Vamos começar primeiro identificando o substantivo da frase. É uma frase nominal, ela não tem verbo. A frase é a seguinte: aqueles 2 antigos soldadinhos de chumbo. Primeiro, substantivo. Onde está o substantivo? 3 segundos para você identificar. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Soldadinhos é o substantivo desta frase aqui. Vou só abreviar. Substantivos. Agora vamos ver as demais palavras. Vamos começar por aqueles. Aqueles é um pronome. 2, numeral. Antigos, adjetivo. De chumbo. Aqui você tem um substantivo, é verdade. Mas veja que ele está iniciando com uma preposição. E se referindo ao substantivo, caracterizando o substantivo, ele é uma locução adjetiva. Deixa eu colocar aqui uma loc adjetiva. Muito bem, eu identifiquei. Veja que todos eles estão especificando, né, dando precisão ao substantivo, determinantes, ou estão caracterizando o substantivo, modificadores. Ó. Aqueles quem? Aqueles soldadinhos, aqueles dois antigos soldadinhos de chumbo. Agora eu vou usar o seguinte código: D para determinantes primeiro e M para modificadores. Vamos ver aqui se tem todos eles. Aqueles é pronome, então é um determinante. 2, numeral, determinantes. Antigos, adjetivo, modificadores. E aqui nós temos o de chumbo, locução adjetiva, modificadores. Muito bem, identificamos aqui determinantes e modificadores do substantivo. Se pairar alguma dúvida, assiste o vídeo novamente, dá uma pausa, assiste ali o pedacinho que você talvez não tenha entendido. Se permanecer a dúvida, mande perguntas pelo fórum ou pelo e-mail. Dá uma conferida aqui como é que ficou. É assim que é importante nós identificarmos e ver como é que essas palavras elas qualificam, especificam, dão maior precisão ao substantivo. Classes de palavras. Que Deus abençoe você, bons estudos, nos vemos na próxima aula. Até mais.